A energia esses dias estava ruim aí. Bom, boa noite a todos. Que Deus em Cristo nos ajude nessa oportunidade. Nós estaremos nessa oportunidade com a graça e ajuda de Deus, fazendo uma análise sintética, que sempre é essa nossa ideia, do livro e aí concluindo o Pentateuco hoje, Levítico, Números e Deuteronômio. E nós iremos pedir a graça de Deus para que Ele possa nos auxiliar nessa oportunidade. E aí o que é que nós temos? Nós temos a oportunidade de poder observar e aí nessa oportunidade nós iremos fazer o que? Essa análise desse livro, desses 3 livros que irá concluir o Pentateuco. E o que que nós iremos fazer? Nós iremos fazer um exame geral desses 3 livros. Senhor Deus, nós pedimos o Teu auxílio nessa oportunidade. Nos ajuda. E que o meditar do nosso coração seja agradável a Ti. Nos auxilia. É por amor a Jesus. Amém. Veja, então concluindo, boa noite. Aqui acho que é Marcelo em Correia. Achei que era Marcelo. Tenho quase certeza que é Marcelinho. Leandro. Nós iremos fazer esse exame geral desses 3 livros, concluindo o Pentateuco, e o que é que eles podem nos trazer com uma visão prática para nossas vidas. Eles têm uma ligação com o Novo Testamento. Marcelinho Carioca, rei da coxinha, e Ana. Que chique. Que na realidade é meu parente, é dos Bezerra ainda. E aí o que acontece? Então, nós iremos fazer uma análise geral e o que é que ele pode trazer de aplicação prática para as nossas vidas. O que é que livros antigos tem essa relação com nossas vidas. Então vamos lá. Era só para testar, viu? Se você quiser sair, era bom. Veja, nós vimos anteriormente os livros do Êxodo, Deuteronômio, Êxodo, e nessa oportunidade nós estaremos Luan, que chique. Nessa oportunidade, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos, de maneira sintética, observar esses 3 livros da Bíblia e como ele pode nos auxiliar. Nossa intenção é poder dar a vocês ferramentas para que vocês possam olhar o texto, qualquer parte do texto bíblico, e poder entender a mensagem, o que é que ele
significou para o seu primeiro leitor e o que ele pode significar e o que ele significa dentro de uma aplicação prática para nossas vidas. E veja, se a gente olha um livro como Levítico, a gente raramente vai olhar um livro que fala de leis, de sacrifício de animais, que ele tem aplicações práticas para nossas vidas. E ele tem. Ele lida com dinheiro, com trabalho, como é que nós lidamos com dinheiro, trabalho, a sexualidade. Ele lida com essa aplicação prática. Então vamos fazer, eu que lido com a advocacia, a minha vida na área da pedagogia e assim sucessivamente, como é que eu lido com o comércio. O texto ele tem uma finalidade e nós temos esse caminho. Eu vou ler aqui inicialmente um texto para que a gente possa tomar simplesmente inicialmente um texto para que a gente possa sintonizar mais ou menos essa ideia. Porque Levítico começa dessa forma. Da tenda do encontro, eu estou lendo na NVI, que é a nova versão internacional. O Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, quer seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele apresentará a tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão sangue e derramarão em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal e será cortada em pedaços. Então os descendentes de Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha do fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote queimará tudo isso no altar, e o holocausto, oferta preparada no fogo, e o aroma agradável ao Senhor. E ele vai continuar dentro dessa ideia. Mas veja, ele está lidando com sacrifícios de animais. E veja só, nesse sentido, nós iremos fazer o quê? Um livro como este, raramente nós iremos observar quais as significações, mas Levítico ele é uma sequência de tudo aquilo que nós vimos. Então, Gênesis é no princípio, Êxodo, estes são os nomes, que é as primeiras palavras nos primeiros versículos. O Levítico, e ele chamou. Lembra, nós lemos aqui no verso 1 de Levítico: da tenda do encontro o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. E essa é a ideia, e ele chamou. Então, ele vai chamar um povo para uma relação cultica. Então Deus está manifestando a sua presença no livro do Êxodo, mas a pergunta é: como é que um Deus santo, puro, se relaciona com um povo impuro? E a resposta é por meio dos sacrifícios. Então nós vamos ver regulamentos, a regulamentação do sacrifício, a ordenação de Arão, os primeiros sacrifícios, as diretrizes de pureza, o dia da expiação, as diretrizes sobre uma vida santa,
questões vinculadas a dízimos e oferta. Deus precisa de dinheiro, mas olha, é importante nós atentar que nós temos um povo pequeno, nômade, pastoril, que cuida de ovelhas, e o que eles têm é animais para oferecer. Então, nesse sentido, nós temos aqui um povo que tem uma intenção, que é servir a Deus. Então, nesse sentido, eles estão ali porque Deus os chamou e libertou. E aí o que acontece? Nós temos vários tipos de ofertas nesse livro. São holocaustos, que era uma oferta queimada totalmente sobre o altar, era queimada para Deus. Oferta de cereais ou oferta de manjares, que a gente vai encontrar no livro de Levítico, que era trazida para Deus. Ofertas pacíficas ou oferta de comunhão. Ofertas do pecado. Então vai mostrar como o homem, a pecaminosidade do homem, a oferta pela culpa, os sacerdotes e as ofertas. Então a ideia aqui, os sacerdotes, eles estão ali e eles servem de mediadores entre o povo e Deus. Então, nesse sentido, o que nós encontramos? Deus trazendo, por meio do livro de Levítico. Então a gente vai procurar ser objetivo aqui. O livro de Levítico é aquilo que os estudiosos vão chamar do coração da Torá. E o que é a Torá? É os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nesse sentido, ele é um livro que fala sobre relacionamentos. Relacionamentos com Deus e relacionamentos com o próximo. E aí está vinculado a leis e a rituais. Existem narrativas dentro desse livro. Agora, um ponto. Veja, só que tudo isso tem a ver como é que nós, veja, os rituais, as cerimônias, os sacrifícios, ele tem a ver com o ser humano e como aquele povo se relacionava com Deus e com o próximo. É isto que está ligado. Então, quais são as regras comunitárias? Existem regras comunitárias e sanitárias para quê? Para que houvesse a purificação. Então, se relacionar com Deus, a pergunta é possível? Porque quando nós olhamos e já vimos por alto, o povo no livro no Êxodo, ele se corrompe, ele constrói um bezerro de ouro. Eles estavam dizendo, olha, nós vamos construir um Deus conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas veja, nesse sentido, nós iremos encontrar o quê? O povo olhando agora, e na realidade de um Deus, dizendo, é possível o homem se relacionar? Porque um povo impuro, ele pode se relacionar? Essa é uma pergunta. Como se relacionar com um Deus puro? É isso que o livro de Levítico se propõe a responder. E detalhe, nós não temos respostas prontas em tudo. Por exemplo, o livro de Êxodo, ele vai mostrar que existe muita ambiguidade dentro desses relacionamentos. Então, dentro das narrativas e leis. E nesse sentido, nem tudo é pronto, tem uma resposta pronta. Então, nós vamos encontrar que é possível um povo impuro se relacionar com um Deus santo e puro. E aí nós olhamos um livro difícil, mas veja, aquilo que ainda é obscuro, o Novo Testamento dá luz. E para entender melhor o livro de Levítico, é necessário
ler o livro de Hebreus. Hebreus ele faz esse trabalho. Então, nesse sentido, a maneira que Deus propõe, e aí veja, é o culto que agrada a Deus. E qual é o culto que agrada a Deus? É a maneira como ele estabelece para que ele seja cultuado. Então eu não crio um jeito de cultuar. Eu devo encontrar nas Escrituras a maneira como ele estabeleceu para que eu possa cultuá-lo da sua maneira. E nesse sentido, Deus estabelece uma maneira desse povo impuro se relacionar com Deus santo e puro, que é por meio da purificação, dos rituais. E é por isso que nós vamos ver várias relações, ofertas, holocausto, oferta de manjares e assim por diante. Então, nesse sentido, é por meio, e detalhe, às vezes nós não associamos, mas a refeição, as refeições eram uma maneira deste ato de culto acontecer. E aonde isso acontecia? Por meio da comunidade. Então, com quem eu estou participando da refeição? Como é que eu me relaciono? O livro de Levítico levanta essa questão. Então, quando Deus prepara um meio para que esse povo se relacione, já é um ato da graça de Deus, porque o povo é impuro, mas somente um Deus puro e um sacrifício pode. Então, quando nós olhamos João Batista, e é possível que isso está na mente dele, quando o texto diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é a ideia. Então, nós temos uma narrativa, leis, que está dentro de uma história maior. E esse é o livro de Levítico. E como é que isso funcionava? Aquilo que os estudiosos vão chamar de o ápice. É o dia da expiação, o que os judeus chamam de Yom Kippur. Uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para quê? Para fazer expiação por toda a nação de Israel. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar o sacerdote, ou o sumo sacerdote, melhor, ele representa toda a nação, entra nesse lugar. E aí existe uma ligação com o próximo, eu como indivíduo e as nações, porque esse ato ele cooperava para quê? Para auxiliar as nações. No sentido de que Israel agora, com essa identidade relacionada a esse ser, o Igor Miguel desenvolve algo interessante num livro dele chamado Escola do Messias, onde nós não podemos encontrar essa relação de identidade fora. A antropologia, as psicologias, as religiões de alguma forma propõem isso, mas se nós tirarmos aquele que é transcendente, só sobra o vazio, que é a ideia do niilismo, o nada. E esse homem, ele depende deste ser transcendente para a sua identidade construída. Por isso Israel tinha essa identidade e a ideia é que ele pudesse ser luz para as nações, que já é uma mensagem anterior. Então, olha só, esse sumo sacerdote, ele tem as leis
E essas leis, ela é apresentada com diferenças de outros povos. Os outros povos já tinham leis, como por exemplo o Código de Hammurabi, que é bem anterior. Você tem os egípcios, você tem os acadianos, você já tem os povos fazendo esse trabalho. Mas qual é o ponto? Nesse sentido, nós iremos entender que há uma diferença. E o livro do André Daniel Heinck, Os Outros da Bíblia, ele vai mostrar como Israel está no meio de tudo aquilo que nós estamos vendo nas Escrituras, ele está acontecendo em volta com outros povos. Nesse sentido, nós vamos ver que Deus propõe leis justas, misericordiosas, o que nós não encontramos nas outras legislações. Então, veja, olha só, e é aqui que a gente olha, mas o que é que o livro de Levítico tem a ver com a minha vida diária? Veja, nós temos leis que falam sobre o trato interpessoal. Nós temos leis sanitárias, leis que vai dizer, olha, se você vai defecar, você vai lá, cava um buraco e enterra. Você acha que é a ideia do gato, Deus? Mas qual é a ideia? É a ideia da higiene. A higiene que preserva a vida. Como aconteceu quando teve doenças fora do nosso país, onde os judeus estavam, e perceberam que só os judeus estavam sobrevivendo em grande parte, e ao descobrir é que os judeus sempre lavavam as mãos. Como é que isso funcionava? Funcionava por meio daquilo que eles acreditavam. Eles acreditavam que essa instrução da Torá, ela fazia parte da prática do seu cotidiano. Então, nesse sentido, o livro de Levítico vai falar sobre relações sexuais. Ele vai falar de diversas maneiras sobre isso. E no mundo onde há uma desordem, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar que esse livro, que muitos chamam de antigo e antiquado, ele tem legislações, orientações para a sabedoria do dia a dia, para que nós possamos. É claro que nós não podemos deixar de lado e perceber que nós temos esse lado da queda que habita constantemente nós, e isso nos leva a ter quedas. E é por isso que é necessário uma constante purificação, e isso com base naquilo que nós acreditamos. Então, nesse sentido, olha só, em uma visão universal, esse livro vai tratar sobre relacionamentos. Então, como eu tenho um relacionamento saudável com Deus e como eu tenho um relacionamento saudável com o próximo. Todos os demais que entraram depois, boa noite a todos. E agora eu não vou colocar esse negócio, porque vai que nos atrapalha aqui. Uma boa noite a todos. E lembrando, você que está aí ainda ativo, ainda não se inscreveu no canal do YouTube, está lá, @Hospício Teológico. Nós temos essa finalidade de procurar dar subsídio para que nós possamos ler, entender a mensagem do texto. E nós não conseguimos fazer, por exemplo, lives lá no YouTube porque nós não temos inscritos suficientes. Então, se você que está aí ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. É basicamente assim que funciona o sistema
de algoritmos. É assim, você já entende como é que funciona. Então, para concluir o livro de Levítico, nesse sentido, o livro de Levítico ele vai tratar dessas relações humanas na vida, e ela lida com isso. O livro de Levítico fala da vida, e nós temos, e ele mostra como nós podemos interagir. E aí, nesse sentido, como nós podemos interagir com dinheiro, com trabalho, negócio. Então, a palavra-chave, e aí guarde aí, para entender o livro de Levítico, das várias, é vida. Então, vida e morte aparece lá. Então, tudo que está vinculado à vida, ela produz santidade. É como se houvesse um círculo entre... Existe um conceito de purificação, e isso vai aparecer no Novo Testamento. Então, quando uma coisa é reservado, ela se torna santo. Então, a ideia de santo e comum. As coisas que estão na categoria do impuro, como é que ele fica impuro? Por exemplo, lá ele vai mostrar, se tocou no morto, ficou impuro. Então, por que Sansão vai lá e ele era proibido de pegar num animal lá, mas ele faz? A legislação da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, impedia isso. Então, santificar, purificar, como é que isso funciona? Todas as coisas se purificam com água. E essa ideia aparece no Novo Testamento, com a ideia do batismo. Então, puro e impuro. O impuro ele pode ser purificado. O puro ele pode ser contaminado. Essas ideias elas estão ali no livro de Levítico. Então, profanar, contaminar. Como é que isso funciona? Então, existe um círculo. Quando aquilo que é santo, ele toca em coisa impura, o que é que ele vai ser? Profanado. É essa ideia que está ali no livro de Levítico. Nós temos esse contraste. Então, por que que uma mulher que tinha um problema de hemorragia, ela tinha que ficar afastada, porque o sangue tem a ver com a morte. Essa é a ideia que está lá. Então, muitas das coisas que nós vemos no Novo Testamento, o livro de Levítico nos dá a luz para entender. Na realidade, muito do que nós vemos no Antigo Testamento, o Novo Testamento vai clarear. Então, Jesus é o sacerdote maior que faz expiação uma vez por toda. Impureza tem a ver com o quê? Com a morte. Então, algo importante no livro, e é o que está lá em Levítico 19, 18, que ele diz assim, 19, 18, não procure a vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Essa ideia está lá, e é a ideia de quê? É a ideia de que esse é um princípio geral, amar o próximo como a ti mesmo. É essa ideia de... E nós vamos encontrar Jesus fazendo essa doação. É o sacrifício maior. Em termos gerais, quando nós olhamos o livro de Levítico, nós vamos ver aquele, e aí, que faz a propiciação. E o que seria a propiciação? É aquele que
é o inocente. Então lá no livro de Levíticos, por exemplo, 16, você vai encontrar um animal inocente que o pecador trazia, um israelita trazia, como reconhecendo o seu pecado. Então ele colocava a mão sobre aquele animal e era como se houvesse uma transferência simbólica para o animal dos seus pecados, e era mandado para o deserto. No Novo Testamento, esse ato, que era um movimento dentro de algo maior, é transformado no Novo Testamento. Então nós temos quem? Jesus Cristo, que é o inocente que se faz culpado, que assume a culpa dos transgressores, do pecador. E aí ele recebe o castigo. Então, nesse sentido, Levítico ele traz esse trabalho de quê? De organizar a vida de um impuro com um Deus puro. E aí, em ato contínuo, nós temos o livro de Números. E Números, ele é um livro sobre autoridade. É um livro que vai falar sobre a autoridade de Deus. E nós vamos andar rápido aqui, que a gente quer dar apenas norte para que, quando vocês olharem para partes do texto, possam compreender e possam aprofundar e trazer aplicações para a vida prática, porque isso funciona na vida prática. Esse nome de Números, ele está vinculado ao censo, o censo militar. É tanto que quando você abre o livro de Números, você vai encontrar várias chamados para contagem de povo. O que está acontecendo aqui? Essa é a ideia de que era uma avaliação militar, então, e isso está vinculado com a autoridade de Deus. Então, eles têm seus próprios números, só que aí tem algo interessante. Deus tem a sua diretriz para o povo. Então, um povo que está lá, que é a geração que está naquele deserto. E essa é a ideia do nome de Números. Porque no texto original, a ideia do livro é no deserto. Esse é o significado do livro. E aí nós temos o quê? Uma geração que vai murmurar, que vai duvidar, vai passar quase 40 anos ali, morre e não entra na terra prometida. E aí nós vamos ter a citação de Josué e Caleb, que daquela geração permanece. Mas veja, Números, que significa no deserto, vai mostrar um povo inconstante. E aí o livro mostra narrativas, mostra leis, mostra prescrições. E nesse sentido, essa é uma intenção, e é importante nós entendermos, para entender a mensagem do texto, qual é a intenção do autor, o que é que o autor está querendo trazer. E o autor, ele está sempre interrompendo. Por que é que nós encontramos ora narrativa, ora lei, ora narrativa, ora prescrições? Por que é que isso acontece? É por acaso? Não, ele tem um propósito nisso. E o propósito do autor é mostrar ao povo, e veja, esse livro ele tem um primeiro leitor, é aquele povo que está saindo. Primeiramente, eu preciso resgatar o que aquele texto significou para o seu primeiro leitor, que não éramos nós. E aí, entendendo isso, nós vamos perceber que a ideia do escritor, que é Moisés, é mostrar que, diante de narrativas e leis, ele está mostrando que o povo precisa da lei. Tem o Salmo 119, ele está basicamente fundamentado nessa ideia da palavra. E veja, a Torá, que são esses 5 primeiros livros da Bíblia,
ele dá o suporte para o Antigo Testamento. Então, esse povo precisa da instrução. E aí, a ideia é essa. Um povo que é marcado por altos e baixos. Uma hora está com a fé lá em cima, outra hora está com a fé lá embaixo. Ele está mostrando que esse povo precisa de instrução. Não é de menos instrução. E não é porque o livro ele está mostrando que esse povo não rejeitou, que esse povo rejeitou a instrução, que esse não deva ser o caminho. Pelo contrário, ele está mostrando que as consequências de quem rejeita é ficar no deserto. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar o quê? Para que esse povo seja mantido. Alguém que está com a fé em cima, fé embaixo, como uma gangorra, sobe e desce. A Torá, a lei, a instrução é que dá sabedoria para um viver diário. E nós vamos encontrar aspectos desse livro lá no Novo Testamento, como, por exemplo, quando nós lemos 1 Coríntios 10, nós vamos encontrar a citação desse livro. Então, nós encontramos Paulo mencionando esse livro. Por exemplo, Coríntios 10, ele vai dizer assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebia da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpente. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritos por advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. E aí ele continua. Mas o ponto aqui é mostrar que números aparecem no Novo Testamento. E Paulo está fazendo uma alusão aqui a números. Então, agora vem algo importante. Por quê? Mesmo eles sendo um povo da aliança, que entraram em um acordo com Deus, e eles aceitaram e tinha testemunhas para isso, é possível a idolatria. Veja, esse povo de Israel reconhecia o único Deus, mas não reconhecia a autoridade de Deus. E veja, o livro é exatamente sobre a autoridade de Deus. Eles não confiaram na autoridade de Deus. Quando os espias vão para olhar a terra, porque era assim que funcionava o censo, para ver quantos soldados. Então vamos fazer o censo. Você vai iniciar o livro de números e isso vai estar lá. Então vamos contar quantas pessoas tem, para ver se a gente pode ir à batalha, se podemos ou não. Nesse censo, o que acontecia? Eles olhavam os povos vizinhos, vamos lá ou não? Eles analisavam a terra e eles perceberam o quê? Eles perceberam que eles podiam ver o que tinha na terra. Então trouxeram uvas,
tal, etc. Mas alguns olharam e disseram, não, são muito gigantes. A ideia é, eles viram, olha só como isso é interessante. Foi esse mesmo povo que há algum tempo viu o mar se abrir. E anteriormente viram Deus manifestar o seu poder contra as divindades do Egito, que cada uma daquelas pragas era um deus, uma divindade. E eles viram a manifestação de Deus, viram a glória, Deus manifestar com fogo. Mas agora eles estão duvidando que Deus possa dar a terra prometida a eles. Então eles estão negando o quê? Olha só, eles confiam no único Deus, mas negam a sua autoridade. Isso é idolatria. Eles desafiam a autoridade de Deus. Você vai ver no capítulo 12, no 13, 14, a terra se abre. Veja, e é Deus nesse sentido quem vai dizer o que é puro ou impuro. Por exemplo, no capítulo 12, a irmã vai dizer que Moisés não devia ter casado com a cuxita. Ela fica leprosa. Moisés vai interceder e Deus está dizendo, eu digo quem vai estar puro ou não puro. E traz essa ideia do livro de Levítico também. Então, só que detalhe, isso aqui é interessante. O próprio Moisés questiona a autoridade de Deus. Isso é interessante. Ele vai ferir a rocha. Deus tinha dado uma outra direção para ele. Ele está questionando a autoridade de Deus. Resultado, não entra na terra. Então, o livro vai terminar com o segundo censo. E isso é interessante no livro de Números. Que, olha só como isso é interessante. Vai falar da nossa confiança na autoridade, reconhecendo a autoridade de Deus. Na realidade, daquele povo. O censo é menor e Deus vai dar a vitória àquele povo com o menor número de pessoas, para mostrar quem é que realmente dá as verdadeiras vitórias. Não é a quantidade do exército. Então, resumindo o livro de Números, e aqui estamos dando os conceitos, as ideias, para que vocês possam ler qualquer parte do livro e entender a mensagem central. Então, o livro vai mostrar que mesmo servindo ao único Deus, nós podemos ser idólatras, não reconhecer a sua autoridade. E aí nós temos agora o livro de Deuteronômio, que estas são as palavras, é o significado do... E o livro de Deuteronômio, ele é importantíssimo para entender todo o Antigo Testamento, a Torá como um todo. Ele vai girar em torno do tema do único Deus, o monoteísmo. Esse único Deus que deve ser adorado. Então, se a gente pega o capítulo 6 de Deuteronômio, ele vai ter lá a ideia de: ouve, ó Israel, o Senhor é único. E por que o monoteísmo é importante? Porque eles vão a uma terra que emana leite e mel. Só que nela lá já havia outros deuses. Já tinha outras nações. Veja, não simplesmente a ideia de que... E é isso que o livro de André Daniel Haig, ele vai trazer. O livro é Os Outros da Bíblia. Ele vai trazer, mostrar que Israel não estava sozinho. E para entendermos aspectos cultuais, aspectos que estão vinculados às várias religiões, a paz do Senhor, minha querida. Aí você me desconcentrou agora. Vamos tocar. Aí, para a gente concluir aqui o livro e encerrar aqui, para nós não sermos
prolongado. O ponto aqui o livro ele vai mostrar a ideia desse monoteísmo que é gritante, é que existia outras nações já. Então vocês vão para o meio de outros povos. Eles estão saindo de um povo, de um ambiente idólatra, e vão para outros. Os cananeus, heveus e vários eus. Então, para entendermos o livro de Deuteronômio, é importante entender essa ideia do único Deus, mas que esse povo está diante dos vários deuses. Então, veja, mas é possível eu ter outros deuses? Sexo, dinheiro, fama. Tem alguns livros, tem um livro interessante, acho que é lançado pela editora Vida Nova, Edições Vida Nova, que fala, tem um livro interessante também do Tim Keller, os deuses, falsos deuses, agora esqueci. Mas olha só, nesse sentido, e aí esses livros vão mostrar que como o dinheiro, trabalho, fama, o sexo, pode ser os nossos ídolos. Aí tem uma outra temática importante dentro do livro, que é a ideia da justiça retributiva. Ela é apresentada no livro. Então, é mais ou menos a ideia de que as coisas estão dando certo, as coisas que nós fazemos estão indo bem, é porque, na realidade, é assim. Se as coisas estão dando certo, é porque nós estamos fazendo as coisas do jeito certo. Ou seja, é como se eu merecesse, eu tivesse mérito. Ou seja, eu faço o que é certo, eu recebo o que é certo. Então, isso a gente vê lá no livro de Jó, com os amigos de Jó, os discípulos de Cristo. Então ele olha lá, mestre, quem pecou? O pai dele, tal, para que ele nascesse cego. É a ideia da justiça retributiva. Nos amigos de Jó, a mesma coisa. E essa ideia é o que a gente entende hoje por a teologia da prosperidade. Mas veja, o nosso ponto aqui é apenas mostrar que, por exemplo, no capítulo 28, a justiça retributiva ela aparece em todo o Antigo Testamento. Ela é elevada e é a partir dela. Mas olha só, a grande pergunta, e aí se nós não interagirmos com essa questão, nós nos tornaremos legalistas. Por quê? O grande ponto é, qual é o propósito? Qual é o propósito da justiça retributiva? Então, para que Israel seja reconhecido pelas outras nações, ele é a luz. Então, quando ele cumpre as regras de Deus, as outras nações vão enxergar a sua integridade por causa da sua submissão às direções de Deus. Mas veja, então, quando a gente pega, por exemplo, Deuteronômio 4, olha o que ele diz, e aqui é rapidinho, e aí a gente precisa encerrar. Então, Deuteronômio 4, olha só o que ele diz. Cadê você? Porque você não anda rápido aqui. 5, cadê você? Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês,
Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. A questão aqui é o coração. Então, quando você vê sabedoria, ouvir, ela não está falando a mente. Essa é a ideia no Antigo Testamento. E a ideia de sabedoria. Então, a sabedoria não tem a ver com o intelecto, não tem a ver com formação, a quantidade porque o que nós temos hoje é informação. Aqui a ideia é... O coração é como submissão. É qual a motivação? E ela parte do coração. Então, essa sabedoria, ela está vinculada a como esse povo se submete às direções sábias de Deus. E aí tem um sacerdote, o sumo sacerdote. E esse povo tem uma ligação com esse sacerdócio. Esse povo é uma nação sacerdote. Então, ele seria essa ligação para os outros povos, como nós encontramos lá em Gênesis 12. Ou seja, eles iriam abençoar outras nações. Então, seja Israel ou nós, aí nós já estamos fazendo uma aplicação direta. Veja, não pode ou não podemos cumprir essa justiça e nem os mandamentos. Nem Israel cumpriu e nem nós cumprimos. Porque os 10 mandamentos, que na realidade a lei ela se resume nos 10 mandamentos, que tem um único foco: honrar a Deus, dividido em 2 partes: honrar a Deus e honrar ao próximo. E nesse sentido, essa legislação ela é como um espelho que mostra o nosso pecado. Eu gosto muito da ilustração do Naruto, porque é aspectos universais que nós encontramos na Bahia, no Ceará, em Alagoas, São Paulo, Paraná, Índia, China e não importa onde. Por exemplo, você pega a vovó Tsunagi. Ela é uma mulher viciada, não pode ver jogos, gasta dinheiro, gosta de dinheiro e gasta em jogos, perde dinheiro em jogos. O mestre Jiraiya é um mulherengo, não pode ver uma mulher, ele está lá constante, está preso a isso. Nós temos o Naruto, que tem um aspecto irado. Nós temos o Sasuke, que está preso a poder porque ele quer vingança. Aqui a ideia é para mostrar que, seja aqui ou outras literaturas, nós iremos encontrar aspectos universais, que vai falar simplesmente de quê? Que não é simples. E há toda uma discussão dentro da antropologia que é aspectos universais. Um vício que tem na China, tem no Japão, na Coreia, Estados Unidos, Ceará, Sergipe, Alagoas, Bahia, Paulo Afonso, Botuporã. Ou seja, eles são universais. E a Escritura trata. E nesse sentido nenhum de nós consegue cumprir. Como diz o Heber Campos Júnior, nós não vivemos o Evangelho, nós vivemos sob a luz do Evangelho. Então, se nós não tivermos só quem cumpriu, e foi isso que ele disse, eu vim para cumprir, foi Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei. E por isso nós precisamos dele. Israel foi escolhido dentre muitos povos. Então, Deus abençoaria. O livro traz essa ideia do único. Nós encontramos no Antigo Testamento essa mensagem do Deus poderoso. E aí
dentro do livro de Deuteronômio, nós temos a lei. E aí nós temos o quê? Um Deus, que é um Deus de aliança, e que esse povo não consegue cumpri-la, mas ele aponta para alguém maior. E nós temos lá no Novo Testamento um novo Moisés. É o Moisés esperado. E é ele que todos os profetas irão falar. Oi, amor. Vai comer? Então vai. Vai comer. Pra gente encerrar. Pra gente concluir aqui. Nesse sentido, Jesus cumpre. Ouviste o que foi dito aos antigos. Jesus vai dizer, eu porém vos digo. Nós vamos ter Jesus sendo o Moisés maior. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Na próxima segunda-feira, se Deus assim permitir, nós estaremos fazendo uma análise geral dos livros de Josué, Juízes e Rute, porque eles têm um vínculo literário entre si. Então nós estamos concluindo a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela dá essa instrução geral, mostrando como a sabedoria ela é dada. E aí, concluindo, dizendo o seguinte: essa sabedoria é para mostrar à nação, aos governantes, como ele, professora Mirim, a Manu vai estar procurando comida. Como a sabedoria divina ela é aplicada no cotidiano. Então nós temos o rei, as nações que se prendem a ela. E nós vamos procurar de alguma forma no Antigo Testamento fazer isso. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Que a Tua palavra possa alcançar os corações. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. Tchau e bênção. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai lá, faz. Nós só alcançaremos outras pessoas com essa. Que é essa que aparece? Quem é? Ui, que susto! Dá tchau. Tchau. Como é que sai aqui? Agora eu já esqueci de novo. Acho que é assim. Vamos lá. Isso é.